Olá, esse é o programa Cuidado com o Vão entre o Trem e a Plataforma, um programa que fala sobre o que falta em mobilidade urbana. Aqui você vai ouvir debates sobre dados, pesquisas, atuação profissional e conceitos em mobilidade que ainda precisam ser discutidos. Essa é a segunda temporada do nosso programa. Na primeira temporada foram 20 episódios e vocês podem ouvir nos links aqui na descrição, no YouTube ou no Spotify. Nessa segunda temporada do Cuidado com o Vão, nós estamos falando de segurança viária e tem um motivo para isso. A gente está participando do Observatório da Impunidade no Trânsito no Brasil, um projeto que faz parte do movimento Pedale como Marina. Esse é o terceiro episódio com a participação de Guilherme Moraes. Então eu não vou falar todos os detalhes da apresentação do Guilherme, apenas dizer que ele é ciclista, especialista em processo penal e bacharel em ciências jurídicas. Eu convido vocês a ouvirem os episódios 21 e 22, nos quais a gente falou muita coisa interessante e aprendeu com o Guilherme. No 21, nós fizemos uma introdução sobre esse complexo mundo dos crimes de trânsito. E já no 22, nós falamos sobre o boletim de ocorrência, o que é o inquérito, e também falamos desse momento da polícia, né, o papel da polícia no momento do sinistro. E no programa de hoje, nós vamos continuar a conversa com o Guilherme, avançando sobre o processo, qual é o caminho que o processo jurídico faz no caso de crime de trânsito, focando aí na complexidade do sistema de justiça. Mais uma vez, seja bem-vindo, Guilherme. Eu vou direto para a pergunta, né? A gente conversou bastante nos episódios e fora dos episódios sobre essa complexidade do sistema que a gente está aqui tentando buscar dados, formas de fazer incidência, tentando entender onde está a grande questão. E a gente falou sobre dolo e culpa, né? Que são dois conceitos muito importantes nesse campo. É uma coisa que eu sempre confundo, eu sempre tenho que parar para ler, e eu espero que depois de você explicar para a gente, eu nunca mais, e quem está nos ouvindo também, nunca mais confunda. Então, eu sei que é super complexo o assunto, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre como dolo e culpa se relacionam com os sinistros de trânsito. Olá, Gláucia. Bom, a questão é complexa. Né? Não sei se eu vou conseguir exaurir, né, as dúvidas, porque até no meio jurídico existe muita discussão sobre isso. Então, assim, eu espero que eu consiga dar um panorama, aqui, uma perspectiva geral, para que a gente possa ter um conhecimento coletivo aqui, uma conversa legal, tá? Então, assim, todo crime ele tem uma conduta e um resultado. Então, quando a gente está falando do dolo, da culpa, a gente está falando da conduta. Mas quando você pensa no crime, de maneira leiga, todo mundo pensa no resultado. Matar alguém, você pensa no corpo da pessoa morta. Você não pensa na conduta, o que passava na cabeça de quem matou, tá? E essa discussão sobre o dolo e culpa, ela envolve essa questão da limitação do poder do Estado. Porque o Estado tem um poder muito grande. E por isso o direito penal ele vai se preocupar em como controlar isso, como analisar a conduta do agente para não penalizar um agente pelo simples fato dele estar em algum local. Tá? Então, o direito penal ele cria uma teoria enorme, né, que é a teoria da conduta, para falar sobre o dolo e culpa, e para a gente entender de maneira muito simples, vamos pensar numa linha, que de um lado a gente tem o dolo, do outro lado a gente tem a culpa. E o que é o dolo? O dolo, vamos conceituar aqui como a consciência e a vontade de produção do resultado. A culpa está do outro lado, que é o resultado alcançado por negligência, imprudência e perícia. Basicamente, no dolo, a pessoa sabe que vai acontecer alguma coisa e ela quer produzir esse resultado. Na culpa é uma outra coisa, o resultado acontece porque ela foi negligente, ela não tomou uma cautela, porque ela foi imprudente, ela tomou uma cautela indevida, ou ela não sabia o que fazer e produzir resultado. Tá? Eu não sei se eu estou sendo muito técnico, mas eu estou tentando traçar primeiro uma perspectiva geral, para a gente chegar no ponto que a gente precisa conversar, que é essa zona cinza do meio do caminho, que é o dolo eventual e culpa consciente. Tá? Eu não vou desenvolver exatamente sobre isso, mas é bom saber que o dolo eventual e a culpa consciente está no meio. Então, na culpa consciente, a pessoa ela não necessariamente quer o resultado. Ela consegue antever o resultado, mas ela não quer aquilo, mas aquilo acontece.
No dolo, a pessoa assume o resultado. Ela assume o risco da produção do resultado. Essa questão, ela pode ser muito complicada? Pode, mas a gente está falando aqui sobre a nossa perspectiva de ciclista, de pedestre, de quem usa o transporte coletivo, e é completamente diferente da perspectiva de quem dirige, tá? Vamos pensar num caso clássico, um caso que vai chamar muita atenção. O caso Marina, tá? No caso Marina, o caso ainda não foi definido ainda, não acabou, mas só para a gente ter uma ideia. Uma ciclista é atropelada e falece. A polícia até agiu bem, porque ela conseguiu identificar que o rapaz consumiu bebida alcoólica, estava em velocidade muito excessiva, furou vários sinais vermelhos. Tá? Se a gente for começar a olhar esse caso específico, mas ele pegou o elevador, estava sorrindo, o elevador, qualquer outra questão, é pós-fato, é depois. Na ocasião do fato, ele estava alcoolizado, em alta velocidade e desrespeitando várias regras de trânsito. Na nossa ótica, quem dirige assim assume o risco da produção de um resultado. Né? Se ele não fosse de maneira tão irresponsável, ele não assumiria o risco. Não é que ele cometeu um pequeno deslize, são várias coisas, você fala, essa pessoa, ela assume o resultado que ela pode causar. A defesa dele vai falar que não, que, olha, não estava tão alcoolizado. Então, assim, é uma discussão de narrativa. Né? E quando a gente está falando de crime de trânsito, é uma coisa que a justiça, ela, não só o crime de trânsito, mas qualquer coisa que não seja roubo, furto e tráfico, a justiça tem uma dificuldade de interpretar. E é bom lembrar que o juiz, o promotor, o delegado são motoristas. Tá? Então, quando a gente está falando aqui do dolo e culpa, a gente está falando da narrativa da gente que está fora do carro, porque se a gente está falando de dentro do carro, vai ter um equipamento de segurança, airbag, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que vai reduzir a letalidade do motorista. Mas se a gente está fora, a gente tem que ir conversando para trazer essa narrativa de que quem está fora do carro está em risco se o carro está a mais de 50 por hora. Tá? Então, a velocidade, o desenho da via, sabe, a questão semafórica, mas principalmente a conduta do motorista é uma conduta que ela assume o dolo, ela assume a consciência para a produção de resultado, se ele não se atentar que ele não é motorista, ele é um pedestre que está dirigindo. Tá? Então, assim, resumindo, a culpa é um sem querer, né? E o dolo é eu vou produzir o resultado. Só que essa zona cinza que é o que causa mais dificuldade, que é quando a pessoa ela não necessariamente ela quer produzir resultado, mas ela assume o risco da produção de resultado. Ela fala, olha, eu estou embriagado, eu estou dirigindo rápido, eu estou furando semáforos. Peraí, se alguém entrar no meio, não é que eu quero o resultado, mas eu assumi o risco do resultado. Tá? Então, assim, não sei se eu consegui me fazer entender, mas é mais ou menos por aí. Assim. Tem discussão? Tem. Tem discussão jurídica para horas e horas de conversa? Tem. Mas se a gente começar com essa... Por isso que eu falei um episódio atrás da produção de provas. Né? A gente está com o celular e mostrar, tipo, olha, a pessoa nem freou. Olha, tem uma garrafa de bebida alcoólica dentro do carro. Olha, o policial se negou a fazer o exame de alcoolemia. Esses elementos são elementos que indicam a assunção do risco. Né? E não é só uma assunção genérica, não, a pessoa está dirigindo. No caso Marina lá, o rapaz estava, o limite da via acho que era 50, 60, o cara estava 90, 100, o dobro. Né? Então, quem conduz um veículo automotor assim está assumindo risco. Tá? Então, essa parte da nossa narrativa. Entendi. Então, no campo de pensamento que a gente está aqui defendendo as vidas no trânsito, a gente gostaria que tivessem mais processos, mais condutas sendo ditas como dolo, a gente acredita mais que é dolo, e, na verdade, o que a gente vê, na maioria das vezes, é que é dado só como culpa, só não, mas que é dado como culpa, é isso. Essa é a Isso. questão, assim, e isso vai impactar lá na frente nesse processo como um todo.
Isso, exato. E assim, a questão não é só a interpretação, a questão é produção de provas também, sabe? A interpretação, ela é um campo super delicado, né? Porque vai um pouco de cada um também, vai do juiz interpretado, do promotor interpretado. Da dificuldade do sistema, existe essa questão, com certeza, mas tem a questão da produção de prova, né? Às vezes a investigação não consegue levantar os dados que indicam as câmeras que estão no caminho. E às vezes esse problema da investigação tem causas diversas, né? No caso Marina, vamos pegar esse caso específico. Eles pegaram a filmagem de dentro do bar que o cara estava, pegaram a comanda do rapaz. A investigação nesse caso funcionou um pouco melhor, tá? Mas a gente fala de uma coisa, mas muitas vezes a polícia não trabalha bem. E aí, se a polícia não trabalha bem, vai viciar o trabalho do promotor, vai viciar o trabalho do juiz. Então, assim, a gente está falando de uma lógica de quem está fora do carro. Só que quem está dentro do carro vai vir com uma argumentação dizendo, o pedestre, o ciclista pulou na frente do meu carro. Quem é imprudente é o pedestre e o ciclista, não o motorista. Ele falou, peraí, não é que eu pulei na frente do carro, é que eu atravessei na faixa de pedestre. Ah, é que não tinha faixa de pedestre, eu estava atravessando a rua. Mas vem um motorista a 100 por hora e me atropela. Claro, eu não vou conseguir estar atento o tempo inteiro, porque quem está errado não sou eu. Sabe? Então, assim, essa divergência na narrativa que às vezes afeta para definir qual que é a vontade do agente. Porque a gente não está falando do resultado morte, que é outra coisa. Está falando qual que é a vontade da pessoa que tá dirigindo. É a vontade da pessoa chegar no destino? Não, porque se a pessoa quer chegar no destino, ela vai conduzir de maneira responsável. E quem conduz de maneira responsável pode até chegar, no exemplo eu estou estudando letalidade na marginal, então, na distância inteira da marginal, se você reduzir de 60 para 50, a pessoa vai demorar em torno de 6 a 9 minutos a mais. O que é nada, numa distância de 50 quilômetros, 6 a 9 minutos não faz uma diferença muito grande. Mas a discussão que aconteceu em 2017, quando foi aumentada a velocidade, era, não, eu quero chegar mais rápido. E aí, por isso, você vai assumir o risco de aumentar a letalidade. Entende? Então, assim, a discussão é narrativa também. A nossa narrativa é 3, 4, 5 minutos a mais, significa que você vai chegar em casa quase no mesmo horário. Vai ouvir uma música a mais ou a menos, né? Só que quem está dirigindo, às vezes, tem essa lógica de, não, é 50 por hora, eu vou a 60. É 70, eu vou a 90. Só que quem conduz assim e desrespeita outras regras, assume o risco. Não é que ele queira, eu sair para matar, estou dirigindo para matar. Não, 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 mas você assume o risco. Você está colocando o seu carro não como meio de transporte, mas como uma arma. E essa diferença não tem uma varinha de condão que toca no carro e ele muda de arma para veículo. Não, não, não. O carro é potencialmente uma arma. É a maneira como você conduz vai dizer se ele é efetivamente uma arma ou não. Só que a narrativa, em geral, que ainda perdura eu só estava a 20 km por hora a mais. Só que 20 km por hora a mais pode significar que não dá tempo de reação para nenhum pedestre ou ciclista. Tá? Então, assim, o dolo e culpa, ele caminha nesse nível da consciência do agente. O que ele quer? Tá. Para fazer a nossa próxima pergunta, eu acho que é importante que a gente entenda que o sistema de justiça, ele é longo e ele tem várias instâncias, né? Assim, acho que é a grande aprendizado que a gente está tendo nesse trabalho do Observatório da Impunidade no Trânsito, junto com o Pedale como Marina, é isso, assim, a gente tem que entender passo a passo para conseguir pegar essas nuances dessas características que vão impactar nos dados também que a gente está analisando. Eu queria que você explicasse para a gente essas instâncias, né? A gente já falou aí recapitulando o pessoal, tem a ocorrência, é feito um boletim de ocorrência na polícia, a polícia faz uma investigação, passa para o MP, dando tudo certo, passa para a justiça. Vamos falar desse processo como um todo. E aí eu também quero aproveitar para perguntar, continuando, quando que é dito dolo ou culpa pela primeira vez? Assim, é nessa passagem do MP? É quando chega na justiça? Quando é que isso acontece?
Quem decide a primeira vez se é dolo ou culpa? Eu sei que não estava combinado. Mas é que é isso, assim, tem lá a ocorrência, e aí a gente acompanha os casos, e aí, de repente, tem alguém falando que foi dado como que o processo vai ser culposo, que vai ser doloso. Quem é essa pessoa que faz essa primeira afirmação aí? Qual que instância, né? Dessas instâncias todas? Onde é? Tá, só pergunta difícil, adoro, tá? E adoro essa possibilidade da gente conversar de maneira calma, tranquila, né? Essa coisa legal de compartilhar conhecimento e caminhar junto. Primeira coisa, eu nem vou para a sua pergunta, sua segunda pergunta, vou pela primeira no começo. O sistema de justiça ele é complexo e tem coisas que são meio que a gente discorda, mas eu até entendo um pouco da complexidade como principalmente na matéria penal, como uma forma de criar freios e contrapesos, tá? Uma coisa é, se não tivesse essa complexidade, imagina que um policial militar te leva para a delegacia e fala, sei lá, você é culpada por alguma coisa, e o delegado fala, você é culpada, vou te prender, te condenar. Não, tem que ter outros atores aqui discutindo qual que é a prova, discutindo o que você efetivamente fez. E agora, partindo um pouco para a sua segunda pergunta, análise de dolo ou culpa, ela é feita principalmente, ela é construída nessa primeira etapa de investigação, tá? A estrutura dela está aí, né? Então, está dirigindo em velocidade elevada, você está dirigindo alcoolizado, ou você está dirigindo respeitando regras de trânsito. Então, na investigação vai se construir os elementos que vão identificar de maneira objetiva e aí o que a pessoa falou, foi falar para o delegado, falou o quê? Estava com pressa, foda-se. Né? Eu tinha que chegar, eu estava indo para o trabalho, eu estava atrasado, sabe? Nessa primeira etapa de investigação, se dá uma estrutura para o que está acontecendo. A primeira análise jurídica, quem faz de uma maneira bem mais superficial é o delegado. Numa segunda etapa, que é quando o delegado pega essa investigação e dá para o promotor vai fazer uma análise com outro nível de profundidade, para falar para o juiz, olha, é dolo ou culpa. Tá? E assim, lembrando sempre que quem processa criminalmente é o Ministério Público. Se o juiz discordar, ele pode, enfim, encaminhar para o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público, e falar, olha, analisa aí se esse negócio aqui está certo. Tá? Mas sem entrar nessa questão mais da dificuldade do sistema, mas assim, o sistema ele tem os freios e contrapesos. Quando ele passa nessa análise de investigação, o promotor ele vai analisar se ele denuncia, se ele pede mais investigação, ou se ele denuncia, ou se ele arquiva o processo. Entrou na justiça, Glaucio, eu estou tentando ser o mais didático aqui para a gente caminhar nessa dificuldade, mas assim, quando a gente pensa num crime, eu gosto de pensar a primeira instância como um juiz numa sala sozinho esperando o processo. Tá? Então, assim, aconteceu um crime. Olha, tem um juiz lá que está falando, olha, o processo vai chegar aqui. Quem vai trazer é o promotor. Tá? Nessa primeira instância, que é esse juiz sozinho, quando o Ministério Público denuncia, começa essa etapa do processo penal, né, da ação penal, e essa etapa que vai se olhar para o que foi investigado e definir que, olha, tinha uma garrafa de uísque no carro, estava rápido mesmo, a perícia que foi feita lá, vamos fazer outra, vamos ouvir testemunho. E todos esses atos que vão acontecendo funcionam para convencer aquele juiz que estava esperando o processo. Tá? Se a gente for pensar no homicídio doloso, que a competência para julgar é do júri, esse juiz vai chegar no momento que já produziu uma série de provas e falar, olha, a Constituição fala, salvo engano, no artigo 5º, inciso 68, mais ou menos, fala que, olha, a competência não é do juiz sozinho que está esperando o processo, é do tribunal do júri. E ele dá uma decisão,
que é uma decisão, que a gente chama de decisão de pronúncia, vai. A decisão que fala, ó, não sou eu, essa pessoa parece que cometeu um crime doloso contra a vida, e quem vai ter que julgar isso é um júri. Então, inicia uma outra etapa de júri, isso é uma outra coisa. Né? Mas, traduzindo, é o juiz falar mais ou menos, olha, não é comigo não, porque parece que isso daqui é doloso contra a vida. Tá? Ainda o tribunal do júri é primeira instância, é essa ideia de uma primeira análise para produzir uma sentença. Uma coisa que eu aprendi nesses meus 11 anos de Tribunal de Justiça é que é o seguinte: sempre qualquer decisão judicial vai desagradar uma das partes. Sempre. Não importa se é a decisão mais simples do mundo ou a mais complexa, vai agradar uma ou as duas partes. Então, é comum que as partes recorram de qualquer coisa. E elas estão no direito delas. Esse recurso, seja da sentença ou de qualquer outra decisão, ele vai para o Tribunal de Justiça. O que é o tribunal? Imagina que são juízes mais velhos, que a gente vai chamar aqui de desembargador. Esse juiz mais velho, ele vai pegar, olha, você está reclamando que a pena foi muito alta, ou que o caso não era para júri, ou que o caso era para júri. Esses juízes mais velhos decidem de forma coletiva. Então, o processo é distribuído para um dos juízes mais velhos, que vai decidir e falar, olha, eu acho que tem que ser tal coisa. E os outros vão tirar maioria de votos mesmo, assim. Olha, acompanha o relator, não acompanha. São quantos juízes nesse tribunal que você falou? Tribunal de Justiça, podem ser, normalmente, são 3, né? Quando é uma turma, só que o conjunto de turmas forma uma câmara, que são 5, né? Mas, assim, em regra, o primeiro passo, 3 desembargadores vão julgar o recurso. Até aqui, eu espero que eu não esteja sendo até meio simplório demais, mas, assim, até aqui a gente está falando sobre fatos. Olha, e tinha uma garrafa de uísque ali, o cara estava mais rápido. Olha, o carro estava sem o licenciamento, ele estava correndo. Até aqui a gente está falando de fatos. Tá? Os desembargadores não escrevem uma sentença, eles escrevem um acórdão, um acordo coletivo para definir o rumo do processo. E esse tribunal onde estão esses embargadores é o que a gente chama de segunda instância, é isso? Isso, até bem pontuado. Essa é a segunda instância, que é esse segundo local em que se decide de maneira coletiva. Nem vou entrar nas questões jurídicas chatas, mas dá para se dizer que existe uma terceira instância, que a gente vai chamar de tribunais superiores. STF e STJ. Esses tribunais não julgam fatos. Eles vão julgar tese. Tá? Então, assim, não se vai discutir se tinha uma garrafa de uísque dentro do carro, porque isso já foi discutido por desembargadores e juízes. Vai se discutir se o exame de alcoolemia, lá, o bafômetro, em tal nível vai ser crime de trânsito ou não, por exemplo. Sabe? Então, assim, a lógica de um tribunal superior não é de ficar discutindo fato, é olhar e falar, olha, a lei fala tal coisa. Esse fato aqui é aplicável aqui? Tá? Então, assim, tentando traduzir de uma maneira bem simplória, as instâncias no sistema de justiça funcionam mais ou menos assim, olha, as pessoas vão recorrendo para outra pessoa decidir, por causa desses freios e contrapesos. Imagina que você está numa cidade do interiorzão do Brasil e você tem um juiz que não gosta de, sei lá, de pessoas que dirigem ou gosta de pessoas que dirigem. Então, ele vai decidir a favor ou contra essas pessoas. E nessa decisão, a gente não vai ficar só aceitando isso, né? Você vai recorrer para um tribunal, que é uma outra pessoa que vai decidir. E aí, se o tribunal e o juiz errarem, olha, isso está contra a lei. Você vai recorrer para o Tribunal Superior. Então, a lógica é mais ou menos que todo mundo meio que fiscalize todo mundo para que não haja uma decisão que seja eterna. Olha, uma pessoa escreveu no papel alguma coisa e isso basta por si. Tá? Tendo essa diferença, que é bom, uma das discussões jurídicas é que quando sai do Tribunal de Justiça e vai para Brasília, dos tribunais superiores, para o STF, STJ,
Tem gente que fala que não é nenhuma instância, porque não está discutindo o fato. Então, eles ficam lá. Se você vê a TV Justiça, normalmente, em regra, aqui eu estou falando sempre da regra, o STF e o STJ julgam teses. Tal, por exemplo, uma pessoa trans, ela é protegida pela Lei Maria da Penha? Então, o STJ, ano passado, bem que decidiu, olha, sim, um homem, ele é protegido pela Lei Maria da Penha? Então, não é o fato, mas olha, isso daqui, essa tese aqui é aplicável? Então, assim, de maneira, eu não sei se eu estou respondendo exatamente a pergunta, mas ela traz essa sistemática, e quando a gente fala de impunidade, ela está em todos os campos, e o dolo e culpa pode ser discutido em todas as instâncias. Mas ela começa com o delegado, uma boa investigação, ela vai ajudar tudo para definir, seja com o juiz, desembargador ou com os ministros dos tribunais superiores. Perfeito. Eu só fiquei com uma dúvida, né, nesse processo todo, assim. Então, recapitulando, né? Saiu lá da polícia, passou para o MP. Gostei do que você falou em relação. Não tem um momento exato onde se define o que é dolo ou culpa, porque já a própria captação de provas e passando pelo MP, isso vai se construindo até chegar ali no juiz, na juíza de primeira instância, né? Então, isso é muito importante. Agora, você comentou que quando é dolo, já é júri. Acho que isso deve estar. Você vai me dizer aí onde que é isso, assim. Mas a gente vê, e acho que isso acontece, que as pessoas, né, elas recorrem, inclusive, de ir para júri. Então, o júri nem chega a acontecer. É isso mesmo? Assim, é isso que eu sempre fiquei na dúvida, porque eu entendo assim, passou para o juiz, está lá que é dolo, vai ter júri, e aí a pessoa não concorda com o resultado que o júri chegou, né? E recorre. Isso eu entendo completamente. O que eu acho estranho e ainda não consegui entender, principalmente nessa questão da gente analisar onde está o processo, quais são os dados, quem tem influência em quê, é quando se recorre antes mesmo do júri acontecer. A pessoa está recorrendo do quê? Da decisão do juiz mandar para a júri, é isso? Sim, né? Tem decisões, isso tudo faz parte de estratégias. Então vamos pensar assim: eu vou sair daqui de São Paulo e vou até Salvador. Eu posso ir a pé, posso ir de carro, posso ir pedalando, posso ir de avião, né? Qual que é o melhor caminho? Não sei. A ideia de se chegar no júri, às vezes, como advogado ou como promotor, às vezes, nossa, esse crime tem um clamor popular tão grande. Vamos pensar num caso Suzane Richthofen. É um clamor popular tão grande que talvez o júri vai ser contra ou a favor da minha tese como acusação ou defesa, né? Então, assim, às vezes o clamor popular, às vezes as provas que estão sendo produzidas, às vezes aquela prova que está na carta da manga, você fala, essa prova aqui no júri vai ser bombástica, então eu quero que vá para júri, sabe? Casos, por exemplo, de um policial que mata uma pessoa numa rua escura. Então, assim, o policial pode falar, eu quero que vá para júri, porque eu sou policial, não tenho nenhuma anotação na minha ficha, o cara que morreu, ele tinha várias condenações, então, se eu for para júri, tudo bem. Existe uma possibilidade muito grande de o júri me absolver, né? Então, assim, às vezes é essa escolha de falar, eu vou para a Bahia de carro, porque eu quero parar nas cidades. Nossa, eu vou de bicicleta porque eu quero ir no meu tempo. Ou, nossa, preciso chegar lá daqui a 2 horas, então eu vou correndo, vou para o aeroporto e vou de avião. Então, assim, é a escolha desses caminhos e é uma escolha que às vezes envolve uma estratégia. Uma estratégia de acordo com o caso que está sendo debatido. Às vezes, o advogado vai fazer de tudo para o processo não ir para a júri. Porque a pena dos crimes dolosos, né? O crime doloso contra a vida é o crime que vai para a júri,
A pena do crime doloso ela é maior. Mas ele pode falar, não, olha, estou discutindo aqui que é um crime culposo. O cara que não tinha intenção de matar. Ele estava com uma arma e a arma disparou sozinha. Ele não assumiu o risco. Tá? Então, assim, ou ele pode falar, não, eu quero que vá para júri porque eu tenho certeza que lá vou conseguir uma absolvição. Porque todos os elementos aqui indicam que essa pessoa tem uma construção muito grande para que ela não seja condenada. Então, a discussão ela passa primeiro num promotor que vai levar o caso para a justiça falando, olha, isso daqui é dolo ou culpa. Um juiz depois vai olhar e vai falar, nossa, isso é um dolo, um crime doloso, e o caso é um crime contra a vida. Isso daqui tem um clamor, e eu vou decidir aqui que esse caso, quem vai julgar não é o juiz sozinho, ele vai para a júri, né? Que aí são 7 jurados, é uma outra semana. Mas, assim, tem que ter esse filtro, porque agora imagina, nem tudo é como funciona no Netflix, né? Que qualquer coisa vai para a júri. Toda novela tem qualquer coisinha, uma batida de trânsito, vai para a júri. Não, as coisas não funcionam exatamente assim, né? E esses filtros funcionam para isso, porque no sistema norte-americano, por exemplo, causas cíveis vão para a júri. O que eu acho que não sei se é exatamente a nossa cultura, porque imagina uma causa grande de sei lá, uma mega empresa conseguindo produzir provas de maneira muito boa numa questão civil contra o Zé das Couve na esquina. Ele não vai ter chance, né? Então, assim, Entendi. Entendi. Não, eu perguntei porque trabalhando com mobilidade, a gente percebe assim que como a gente está nesse mundo aí que esses processos levam anos, que é a minha próxima pergunta para você assim, desse andamento aí. Esses processos levam anos, já sempre vem com essa questão de ser culposo e não doloso, tal. Quando tem uma mínima chance de ser classificado como doloso, a gente que está nesse campo acaba considerando ir para a júri como uma vitória, assim, né? Algo que a gente percebe que tenha esse apelo do crime de trânsito, né? Do atropelamento, da morte de ciclistas, que a sociedade entenda um pouco mais do que é isso. A gente fez uma pesquisa para a UCB em 2022 que mostra que 8 em cada 10 pessoas conhecem alguém que morreram no trânsito. Então, e tem aquela questão que você falou, que os desembargadores, em geral, são homens mais velhos, brancos, que andam de carro. Então, assim, a questão do júri eu acho que é bastante importante da gente entender, né, que, não sei, na minha visão fica parecendo, nossa, a sociedade talvez esteja mais avançada na percepção do que o crime de trânsito é um crime grave mesmo, do que as pessoas que estão só lá internamente no tribunal. Então, por isso que eu queria entender isso, assim, de fato, como é que a gente faz para levantar mais esse debate, porque, de fato, a sociedade civil, os institutos de pesquisa, a academia, a gente vem trabalhando, né, para que essa questão das mortes no trânsito não seja banal do jeito que é hoje, né? Hoje é simplesmente banalizado, assim. Então, eu queria, de fato, entender essa, abre aspas, pequena vitória de alguém considerado, mesmo que vai ter depois, enfim, todas essa coisa de recorrer, que vai para as outras instâncias e tal. E aí eu quero aproveitar para te perguntar do caso do Raul Aragão, lá de Brasília, também cicloativista, morto em 2017, pedalando, né? Enfim. E eu queria entender que você falasse um pouquinho sobre o caso lá, que tem isso também, teve essas indas e vindas do processo como um todo. Fala um pouquinho para gente. Você toca nos pontos que são interessantes, assim, né? Eu tendo a tomar um cuidado, inclusive com vários colegas psicoativistas e tal, eu tento tomar um cuidado
quando a gente fala do, vai para júri, pode ser uma vitória, mas pode não ser, né? Eu tendo a não ficar muito emocionado com algumas coisas, porque, assim, a gente vive numa sociedade que tem o carro como sinal de democracia. A gente vive numa cidade que tem questões raciais que condicionam a visão de uma série de coisas. A gente vive numa sociedade em que o patriarcado, o machismo impera. Então, às vezes, quando a gente está no júri, a decisão é dos jurados, que não necessariamente precisam fundamentar. Então, assim, eu não sei se eu comemoro sempre que vai para júri, sabe? É uma questão pessoal de olhar, porque você falou uma coisa que é muito verdade. A sociedade está muito à frente do sistema de justiça. Isso não tenho a mínima dúvida, né? O sistema de justiça caminha muito lentamente, às vezes dá um passo enorme para frente e dá 10 passos pequenos para trás, né? No caso do Raul, nossa, você falou 2017, nossa, faz tempo. Eu lembro desse caso. Eu não conheci o Raul, mas eu lembro desse caso e, assim, eu estava acompanhando, o caso estava redondinho, né? Tipo, poxa, se não me engano, o atropelador era um aluno da UNB, se não me engano, o Raul também era aluno da UNB, os dois estavam voltando para casa, aí o limite acho que era 60, o cara estava 90, alguma coisa assim, atropelou o Raul, matou o Raul. Ok. Eu lembro que eu acompanhei uma época o processo e eu falei, nossa, tá andando rápido. Nossa, tem uma perícia que identificou que o motorista estava em velocidade elevada. Mas essa perícia não identificou a causa da morte. Não foi necessariamente a velocidade. Que aí começa uma discussão, e até uma discussão que a gente tem que colocar na mesa, né, que, assim, uso do capacete. Eu sei que é uma discussão que desperta emoções, mas quando a gente está discutindo o uso do capacete, por exemplo, tem levantamentos que indicam que, embora o capacete não seja obrigatório, em um atropelamento, quando o ciclista está sem capacete, o motorista está a 150 por hora, e aí vai falar, não, estava sem capacete. Né? E aí reduz a pena ou absolve uma pessoa por um elemento que nem é obrigatório. Bom, os elementos de segurança do carro protegem o motorista, não protege quem está fora. Então, assim, nesse caso do Raul, foi identificado que a velocidade estava elevada, mas não se determinou a causa-morte. Eu não lembro se foi acusação ou defesa que recorreu, e aí tem um desembargador que falou, olha, refaça a perícia, tá? Para identificar a causa-morte. Ok, o processo continua correndo, e aí no STJ tem uma decisão do ministro, e aí, salvo, eu não lembro se chegou a ter condenação. É muita informação para minha cabeça, né? Mas um ministro do STJ falou, olha, a determinação do desembargador não está de acordo com o Código de Processo Penal. Volte e refaça essa fase da produção de provas. Tá? E aí é um complicador. Eu tento tomar um cuidado muito grande para falar algumas coisas, porque o problema não está no recurso interposto, tá? O problema não está na possibilidade dos advogados, promotores, discordarem de decisão judicial. Eu acho que isso é do jogo. Mas e o problema também não está só na falta de funcionário, na dificuldade. Pra você ter uma ideia, a Barra Funda é o maior fórum criminal do Brasil e tem várias crimes que estão rodando com 5, 6, 7 mil processos que tem 5, 6 pessoas trabalhando. Né? Às vezes não chega a meia dúzia contando o juiz que está lá. Né? Então, assim, eu não acho que é só identificar uma causa, né? A questão não é só isso. Mas um dos grandes problemas, eu acho que ele é sistêmico de produção de provas, levantar dados, né? Você gosta bastante de dados, assim, os dados que a polícia está trabalhando tem que ser pautado numa evidência e não na vontade de quem está produzindo dado. Olha, até pouco tempo atrás não tinha campo para identificar a bicicleta no boletim de ocorrência. Né? E aí isso gera uma dificuldade enorme de produção de dados. E quando a gente está falando aqui de narrativa, e eu estou repetindo isso várias vezes,
A narrativa, às vezes, de quem está na delegacia, às vezes é emocionada para conduzir as provas num determinado sentido, ou não. Ou, às vezes, a narrativa que foi construída até ali, o promotor pega e fala, não, eu tenho que condenar essa pessoa. E, às vezes, isso não está baseado numa evidência. Não está baseado, olha, o dolo eventual, ou aqui, nossa, vamos olhar para essa perícia, nossa, está faltando alguma coisa. Quem teria que indicar lá atrás era o promotor, era a defesa. Os dois brigando, falando, juiz, faz essa perícia aqui voltar porque a metodologia não está correta. Sabe? Então, assim, um sistema que todo mundo está se ajudando, porque, assim, na verdade, é do interesse de todo mundo. E o problema é que demora um processo, um monte. Chega até uma etapa, aí um juiz, um desembargador, um ministro faz o processo voltar e refazer uma prova. O problema é, às vezes, esse processo prescreveu. E aí eu sou garantista, eu acho que todo mundo tem que responder as coisas só na medida da lei. Né? Eu não acho correto que o processo volte e aí alguém fale, não, esquece esse negócio de prescrição, deixa esse acusado aqui, não sabe se é culpado ou inocente, deixa ele mais 5, 6, 10 anos respondendo esse processo. Não, peraí, se o sistema de justiça não funcionou bem, ele tem um tempo para dar uma resposta. Se ele não deu nessa resposta, quem errou não foi a pessoa que cometeu ou não o crime. Que a pessoa pode ser inocente. Um inocente ficar 10 anos com o processo nas costas também é um problema. A vítima morreu, isso é verdade. Isso é um problema. Só que o outro problema é, o sistema de justiça às vezes acha um culpado, não acha o culpado. Isso é um problema. Né? O índice de resolução de homicídios dolosos da Polícia Civil está girando em torno, no melhor dado que eu tenho, em torno de 53%, 55%. Só que é a polícia chegando num resultado. E às vezes a polícia chega no resultado, só que esse resultado pode estar errado. E aí a pessoa é absolvida. Só que, olha, um homicídio, uma pessoa pegou uma arma, matou outra. Seja essa arma o carro ou não. Só que você imagina que menos de 50% gera uma condenação. Ou seja, se é menos de 50%, eu posso matar quem eu quiser, porque tem mais chance de não chegar em mim. Então, existe um problema de narrativa. A narrativa é construída quando, por exemplo, um fato que aconteceu comigo ontem. Né? Ontem eu fui para o fórum, e aí eu estava conversando com o meu juiz, conversando com outro juiz lá titular, trabalhando e tal. E aí um outro juiz comentou que ele passou a ir trabalhar de ônibus. E aí eu falei, poxa, que legal. Uau, que inovador. Eu falei, poxa, que legal. E aí, como eu tento não ser emocionado, eu falei, mas é mais rápido? Ele falou, claro. Você ficou falando aqui de um monte de coisa aqui, e aí eu vi que tem um ponto de ônibus aqui em cima, tem um ônibus tal que deixa. Eu falei, mas ele te deixa no terminal? Eu falei, não, ele me deixa tipo a 2 quadras de casa. Eu falei, que legal. Então, assim, aonde eu trabalho, por exemplo, o promotor vai de ônibus, um promotor titular vai de ônibus, e esse juiz vai de ônibus. O que eu acho que é maravilhoso. Por quê? Porque eles estão vendo uma outra realidade. Eles vão ver o cara vendendo bala no ônibus. Eles vão ver os carros parados no trânsito. Eles vão falar, olha, e ele fala, e o juiz, nossa, eu pisco o olho, eu estou em casa. Eu falei, que legal, né? Que legal. E aí ele falou, nossa, você ficou falando de carro, de não sei o quê. E aí, às vezes, eu venho para cá de carro porque eu tenho que levar minhas filhas, e às vezes eu venho de. E aí, o que eu acho, dentro do sistema de justiça, a minha forma de advocacy também é não bater de frente. Você fala, nossa, eu vou pedalando em 30 minutos. Nossa, o ônibus chega mais rápido, mais confortável, sabe? E aí, enfim, tem uma pessoa lá que eu conheço que vai de carro que está com síndrome do pânico porque foi assaltada. Foi assaltada porque estava parada no trânsito. Então, assim, essa forma do sistema de justiça de funcionar, ela tem a ver sobre a visão que as pessoas que estão lá dentro possuem. Né? A visão que a gente possui, às vezes, pode não ser o dado cru, jogar tipo, olha, tem o dado aqui. Você fala, bom, isso é uma forma. Outra forma é construir uma narrativa de, olha, você já olhou e todo lado que você olha tem carro, todo lado que você olha é violento, os carros são grandes e tal. Se você tem um carro grande, alguém vai ter um carro maior. E construir essa narrativa para que os próprios juízes, quando forem julgar alguma coisa, às vezes partirem de uma outra premissa.
uma premissa de que existe vida fora do carro e que a cidade pode ser mais humanizada. E não precisa ser na Europa, pode ser aqui, sabe? Reduzir a velocidade em algumas vias ou fazer uma rua completa, nossa, é muito interessante, desde que sejam objeto de uma política pública, coerente, baseada em evidências, pegando dados, olhando e falando, olha, os dados não estão soltos, os dados estão conectados. E o sistema de justiça, quando olha uma política pública, não pode jogar isso só para o executivo. É muito fácil, porque o executivo vira o rei. E aí, o sistema de justiça, numa causa crime ou não, ele tem esse poder de tentar fazer a coisa funcionar de acordo com a lei e com as pessoas, que é uma construção de uma narrativa também. Perfeito, Guilherme. Para a gente encaminhar para o final, eu só queria comentar que a gente precisa, né, quem está ouvindo a gente, entender cada vez mais como esse sistema funciona, porque a gente viu aqui nesses programas que é primordial e faz toda a diferença, porque é isso, o poder público ele não é só o executivo ou só fazer incidência na Câmara de Vereadores locais. Ele é muito mais complexo do que essa coisa de só tentar mudar uma coisinha, porque é o que a gente sempre diz, né? Problemas complexos exigem soluções complexas, então a gente precisa de fato cuidar disso. E a outra coisa que eu queria colocar é que a gente sempre vai ter essa sensação de impunidade, assim, de alguma forma, né? Porque, obviamente, uma pessoa que estava caminhando, pedalando, enfim, descendo do ônibus, morreu. Então, nunca é proporcional. Acho que tem isso também. Acho que é o que a gente chama, e esse nome que o Paulo e a Cláudia faz na Marina deram, de Observatório da Impunidade, é bom por isso, assim, porque mesmo que tudo funcione, desde lá do boletim de ocorrência, até passando pelo dolo, pelo júri, tudo, mesmo que a pessoa seja condenada, a pena, na opinião da maioria das pessoas, não vai ser proporcional, né? A pessoa vai, enfim, ela matou alguém, aí ela vai pagar uma cesta básica, assim, nunca é proporcional. Então, eu queria deixar isso registrado, se você quiser comentar para a gente finalizar. E também queria, enfim, agradecer e perguntar se você tem mais alguma coisa para falar, que você gostaria de falar, que a gente não tem abordado. E tenho certeza que as pessoas também vão escrever, mandando os comentários, enfim, falando, fazendo todas essas coisas, e eu não descarto a possibilidade da gente, no futuro, ter que gravar mais, porque eu sinto que ainda tem muita coisa que eu quero saber e que muita gente quer saber. Você falou um pouco antes aqui um negócio que eu acho muito real e a gente tem que trabalhar sempre com isso, que a sociedade civil está muito à frente dos sistemas de justiça, tá? O Observatório da Impunidade, ele é um elemento poderosíssimo para trazer a nossa narrativa, para olhar e falar. O primeiro caso que eu lembro que eu me envolvi foi o da Márcia Prado, na Paulista, em janeiro de... faz tempo, foi 2009, se não me engano. Se não me engano, dia 16 ou 19 de janeiro. E eu lembro que eu bati de frente lá e fui escorraçado por um monte de nossos coleguinhas, que eu falei que a gente tinha que acompanhar o processo, a gente tinha que ver quem que é o nome do motorista, ele recebeu uma pena por homicídio culposo, ele está cumprindo, não está, aonde ele está cumprindo. Porque, às vezes, a dor, a gente está falando de conduta e resultado, é desproporcional. Às vezes, a conduta de alguém... virou um pouquinho o volante e atropelou e matou? Mas eu espirrei e virei o volante, sabe? É desproporcional em relação ao resultado morte, tá? Eu não acho, e eu gosto de tentar ser o mais coerente possível, eu não acho que a pena de prisão vai resolver tudo, não acho, tá? Mas eu acho que assim, além do direito penal, é preciso dar respostas, né? E a resposta transcende o direito penal e às vezes transcende o sistema de justiça. Quando eu falo, só para tentar, eu acho que eu estou falando demais, assim, mas assim, o caso Marina, por exemplo, é um caso que me toca bastante, porque eu estou no mestrado na USP por causa dela, né? E
hoje, quando eu olho, o processo criminal está em trâmite. Só que a impunidade, eu olho para o local que ela foi atropelada e eu passo lá uma vez por mês, pelo menos. E a CT? E a prefeitura? Mantiveram o mesmo local da mesma forma? Ah, mas teve conversa interna. Não, mas eu quero na prática, sabe? Desenho viário, mudança de sinalização. O que a gente vai pensar nisso? Sabe? A gente não vive no universo dos códigos, no universo dos manuais, sabe? O manual de desenho viário. Ok, existe, mas impunidade também está num plano cotidiano. Aconteceu um fato. Ah, mas não vai prender a pessoa. Tá, mas o que vai ser feito? Tá? Se eu gosto de aviação civil, por exemplo, então, se uma peça de um avião quebrar durante um voo em qualquer lugar do mundo, é feita uma investigação com base na visão zero, o mesmo conceito que a gente usa aqui, é feita uma investigação e fala, nossa, todos os aviões do mundo inteiro vão ter que trocar essa peça. Né? Só para concluir, assim, esse é um caso que aconteceu num voo São Paulo-Paris, que tinha um medidor de velocidade chamado sonda de Pitot, que era feito do material metálico que congelou e, com congelamento, evitou que medisse a velocidade e a altura do avião, e o avião caiu. O que aconteceu? Todos os aviões do mundo inteiro trocaram o material daquilo. Quando acontece com incidente de trânsito, o que acontece? Ah, espera a justiça... Não é a justiça. O executivo tem que fazer alguma coisa, sabe? Ah, mas o cara vai preso... Independente, ele pode ser absolvido. A pessoa morreu. Se a pessoa for absolvida, mesmo assim, a prefeitura tem que fazer alguma coisa. Então, assim, quando eu penso em impunidade, eu penso numa questão completa, não é só a justiça. A justiça é um elemento só. E talvez o elemento menos importante, às vezes. Né? Eu tive discussões com a Marina sobre isso. E assim, discussão bem ferrenha, dela falando umas coisas, falando, não, mas tem isso, tem aquilo. E ela pontuava muito bem que não é só o sistema de justiça criminal, é um todo. Tá? Então, assim, eu quero agradecer essa possibilidade de estar aqui conversando, duas pessoas negras falando questões que não são necessariamente raciais, eu acho que isso é muito importante. Eu agradeço muito a toda a produção da Multiplicidade, tá? Eu acho que é o conhecimento coletivo, a conversa coletiva, a incidência, o ativismo é importante? Sim, mas essa conversa também eu acho que é essencial para a gente pensar na narrativa de quem está na cidade, de quem está vivendo da maneira mais simples. Pode ser o seu Zé das Couves, pode ser o grande empresário. Ninguém quer ficar parado no trânsito. Ninguém quer morrer no trânsito. Só que daí o que a gente faz? A gente vai pensar só na lei? A lei é muito limitada. Né? Ah, a gente vai pensar só na prisão de quem mata alguém no trânsito? Isso é muito limitado. Eu não sei se eu frustro alguma expectativa, mas eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero resultado prático. Parem de morrer. A gente entende o sistema de justiça, mas essa questão de mudar o trânsito do jeito que ele é o que a gente quer. A gente quer fazer incidência para que as pessoas parem de morrer. Ou que, pelo menos, se o sistema de justiça conseguir colocar medo em quem dirige, para que essa pessoa não mate outras pessoas. Uhum. Então, acho que essa é a grande questão, assim. Quando a gente fala, vira meio banal, morrer no trânsito não é normal, mas é que parece que as pessoas não entenderam ainda que não é normal mesmo. Assim, que a gente precisa, de fato, avançar. Bom, esse foi nosso terceiro programa com o Guilherme. Eu queria agradecer muito, Guilherme. Eu aprendi muito, muito. E é isso, a gente vai continuar somando, a gente vai continuar pensando. A gente está recebendo os pedidos, os resultados de lei de acesso à informação com vários dados. Eu vou te procurar e quem está nos ouvindo também acompanhe nas nossas redes, acompanhe o Pedale com a Marina, que a gente está produzindo esses dados, focando dessa vez nessa complexidade do sistema de justiça, que eu espero que depois desses 3 programas as pessoas tenham conhecido melhor. Então, obrigada novamente, Guilherme. Realmente foi
entender esse caminho, desde o boletim de ocorrência até chegando aí nos tribunais, foi realmente muito importante para a gente pensar como melhorar a cidade e como fazer essa produção de dados, conhecimento e pesquisa para cidades melhores, tá bom? Muito obrigada, um forte abraço. E esse programa foi gravado, mas você pode deixar nos comentários aqui com a gente perguntas, falem com a gente nas redes sociais, que a gente vai responder em comentário. E você também pode falar com a gente pelo e-mail, nos seguir em todas as nossas redes sociais, @multiplicidade e mobilidade. Esse programa vai ficar gravado no YouTube, também pode ser acessado no Spotify. Você pode ouvir a gente lá, então, enquanto você se desloca pela cidade. Aproveite, então, para ouvir toda a primeira temporada e essa segunda temporada especial sobre segurança viária, em parceria com o Pedale como Marina. Obrigada por nos acompanhar até o próximo episódio e cuidado como vão entre o trem e a plataforma.